Seja muito bem-vinda à aula 13 da Mulher Leve. Essas aulas acontecem toda terça-feira às 8 horas da manhã. O foco é para você que já tentou de tudo para emagrecer, mas você sente que tem sempre alguma coisa que está te travando. O objetivo aqui é você aprender a cuidar da tríade do emagrecimento sustentável, porque você não quer emagrecer e voltar a engordar, né? Para isso, você tem que cuidar de corpo, mente e emoções. Porque você sabe que antes de ser uma mulher magra, você precisa ser uma mulher leve. E essa é a segunda aula do mês da estratégia. Você lembra que dezembro chegou e que você precisa ter estratégia, senão vai ser o pior mês do seu ano? E esse mês, o mês da estratégia, é possivelmente o mais decisivo para quem quer emagrecer de verdade. Na aula passada, que foi a aula 12, se você não assistiu, quando você terminar essa aula aqui, você corre lá e assiste, porque aí você vai ver que vai fazer sentido. A gente falou sobre uma coisa que é muito básica. A importância de você escolher com consciência a estratégia certa que você vai seguir no mês de dezembro. Você lembra que tem duas opções? Ou vai ser o mês da aceleração, ou vai ser o mês da manutenção. A minha pergunta é: você já definiu? Porque se você não definiu, você vai acabar caindo mais uma vez. O mês de dezembro, que poderia ser um mês extraordinário, um mês de você fazer ou manter bons hábitos, você vai jogar para o ano que vem e você vai viver a frustração de mais um ano sem ter resultado. Então você tem que saber, vai ser mês da aceleração ou mês da manutenção? Manda para mim aí no chat, para você que está ao vivo, e você que está assistindo a gravação, eu quero saber, porque a gente ainda tem mais duas aulas nesse mês de dezembro. Dependendo se você quer manter ou se você quer acelerar, existem estratégias diferentes. E aí, dependendo do que você me passar, eu vou conseguir montar as próximas aulas para acelerar o seu processo, tá bom? Então, me manda aqui. É mês da aceleração ou vai ser o mês da manutenção? Se você não sabe qual a diferença de um para o outro, é porque você ainda não assistiu a aula 12, então você vai voltar, vai assistir e vai definir. Porque senão você vai perder o resto do seu mês. Combinado? Hoje a gente vai aprofundar essa reflexão de aceleração ou manutenção, e eu quero entrar num ponto que quase nenhuma mulher entende, só que é o que determina completamente o seu resultado. Anota essa frase aí. Você não engorda em dezembro, você engorda no automático. Se você gravar isso, você vai perceber que o mês de dezembro não é um mês de vitórias ou derrotas. É só um mês onde você pode continuar no automático ou você pode aprender a sair do automático. E essa vai ser a grandiosidade da aula de hoje. Quando eu falo que você tá no automático e que você engorda no automático, o que que eu tô querendo dizer? Que você não engorda do nada. Você engorda por causa dos seus pensamentos, por causa das suas emoções e por causa dos seus acontecimentos, dos seus comportamentos. Tudo isso, pensamento, emoção e comportamento, que acontece sem você perceber. E aí vai te colocando no mesmo ciclo, ano após ano. E é por isso que a aula de hoje vai ser sobre consciência alimentar emocional. Escreve isso aí no seu diário da leveza. Você vai aprender hoje, ou você vai descobrir que existe a possibilidade de você mudar a sua consciência alimentar emocional. Não é simplesmente sobre você fazer ou não escolhas, é sobre você entender que existe uma consciência e uma construção por trás. A partir dessa aula, escuta o que eu vou te falar. Você nunca mais vai olhar para a comida, para a culpa, para a ansiedade ou para a rotina da mesma forma. Você sente que você come por ansiedade? Você sente que você sente culpa? Você sente que você sente culpa? Você sente culpa? Você percebe que você sente culpa quando você come? Ou quando você exagera? Você acha que você não consegue resultado por conta da sua rotina? Você acha que tem uma relação pesada e conturbada com a comida? Então, escuta a aula de hoje, porque você não vai sair daqui com a mesma visão de quando você começou. Combinado? Na aula passada, que foi a aula 12, você entendeu que estratégia é você aprender a escolher o caminho certo. Só que é o caminho baseado na sua realidade. O certo para mim pode não ser o certo para você neste contexto e nesse momento.
O certo para mim agora vai ser diferente do certo para mim daqui a um ano. E não é porque eu vou piorar ou vou melhorar, é porque a minha circunstância vai ser diferente. Eu vou estar numa circunstância, num momento de vida diferente do que eu vou estar hoje. Então, você precisa aprender a escolher estratégia levando em conta a sua realidade, a sua rotina, as suas metas, a sua fase do ano. Fica claro isso para você? E hoje você vai entender porque mesmo com estratégia, porque mesmo sabendo tudo na sua cabeça, porque mesmo você montando um plano perfeitinho, você ainda assim se sabota. E a resposta tá aqui, ó. PEAR. Anota aí. PEAR. Anota o PEAR e a gente vai começar a focar muito nisso. Inclusive, é algo que eu vou construir muito com a minha comunidade de mulheres leves, porque essa é a grande sacada do negócio. Até, inclusive, a gente está num desafio e hoje teve uma aula sobre comportamento. É uma aula de neuroemagrecimento. É um desafio que eu estou fazendo fechado, somente para as mulheres que são da minha comunidade. E aí, nesse desafio, a gente está focando em neuroemagrecimento, que é como a cabeça funciona para emagrecer, porque só a cabeça manda em tudo. Você vai entender isso na aula de hoje. E aí, na aula de hoje, eu liberei a aula 2 de um curso que eu tenho de neuroemagrecimento. E é um curso que é fechado só para as minhas alunas. Aí, na aula 2 fala sobre essa questão do PAR, que é a parte do comportamento. O que é PAR? P, pensamento. Emoção. A, ação e R, resultado. Que é o PAR? Pensamento, emoção, ação e resultado. Como assim, Nil? Se você entender o PAR, você vai entender porque você sabe de tudo e faz nada. Ou você sabe de tudo, tenta fazer o máximo, não consegue sustentar e você desanda. Já aconteceu isso com você? De você falar assim, não, agora vai. Aí passa 2 dias, não foi. Você vai entender que tem tudo a ver com PAR. Então anota isso. Toda a ação que você toma com a comida, sendo uma ação boa e ruim, ou ruim, tá? Não importa. Qualquer ação que você toma, aqui eu vou falar sobre a parte da alimentação, porque o foco que eu quero trazer para você é o emagrecimento para você conseguir sustentar até o final do ano. Mas entenda que isso se aplica a qualquer coisa na sua vida. Qualquer ação que você tenha, você está escutando? Qualquer ação que você tenha, não importa se ela é boa ou ruim, ela nasce primeiro de um pensamento seguido de uma emoção. Sabia que você normalmente não come porque você está com fome? Você come pelo que você pensa e esse pensamento gera um sentimento. Vai gerar uma emoção e depois um sentimento. Porque, não sei se você sabe, mas emoção e sentimento são coisas diferentes. Você sabe qual é a diferença? Não vou entrar tanto no detalhe, eu expliquei isso para as minhas alunas na aula hoje de neuroemagrecimento. Mas de forma muito simples. Aqui eu vou focar em emoção, mas entenda que emoção gera um sentimento. A emoção é aquilo que o seu corpo sente. Você não controla a emoção. Tem povo que fala assim, porque você tem que aprender a controlar suas emoções. Não dá. Emoção é instintivo. Emoção você não controla. O que você consegue controlar é o sentimento. Você controla o pensamento e o sentimento, mas a emoção é uma reação natural do seu corpo. É aquilo de você sentir, ó, o coração acelerou, a mão suou, os pensamentos começaram a ficar muito acelerados. Isso é a emoção. O sentimento é o nome que você dá para essa emoção. Você sabia que a emoção de estar com a mão suando, da borboleta no estômago, o coração acelerar, a cabeça ficar com mil pensamentos, você pode dar um nome de ansiedade ou você pode dar um nome de entusiasmo? Os dois são sentimentos. A reação no corpo é a mesma. A reação no corpo é a mesma. É muito parecido. Só que dependendo do que você pensou, a reação no corpo vai ser um e você vai dar um nome: entusiasmo, ansiedade. Porque quando você tá tipo assim, ai meu Deus, aquela. Pensa quando você era criança, que você tinha um passeio da escola. E você ficava assim, meu Deus, eu nem vou dormir, eu nem vou dormir. Aquilo não era ansiedade, aquilo era entusiasmo. O coração acelerava, você ficava até com borboleta no estômago de ficar pensando o que você ia fazer no dia seguinte. Isso é entusiasmo.
Só que as reações no seu corpo, que são as suas emoções, são muito parecidas com a ansiedade. Aí você fala assim, ah, eu tô ansiosa para o dia de amanhã. Não, você tá entusiasmada, porque a ansiedade não é um sentimento bacana. Agora, o entusiasmo é. Deu para entender a diferença? Não vou ficar aprofundando tanto aqui, porque já tem uma aula na minha comunidade para isso, mas é só para dar o contexto para você entender. Então, quando eu falar sobre emoção, entenda que eu tô juntando a emoção com o sentimento. É para o PA ficar mais simples de você entender, tá bom? Mas vamos voltar. Sabe, toda vez que você come, dificilmente anota isso e começa a reparar isso hoje no seu dia. Faz um exercício. Toda vez que você pensar em comer, eu quero que você pense. Tá vendo? Toda vez que você for comer, eu quero que você pense. Você tá pensando em alguma coisa. Pensa o seu pensamento. Isso é metacognição. A gente não está acostumado a fazer isso, a gente está acostumado a agir no automático. Mas existe a possibilidade de você fazer a metacognição. O que que é metacognição? Você aprender a pensar o seu pensamento. É isso que eu ensino para as minhas alunas. Quando você come pelo que você pensa e pelo que você sente. Antes de você ir para a cozinha beliscar, você pensou e você sentiu alguma coisa. Ai, meu, eu não pensei em nada. Você acha que você não pensou, mas não existe ação. Você levantar e pegar comida na cozinha é uma ação, certo? Pegar, ação, comer, ação, tudo isso é ação. Qualquer ação antes é precedida de um pensamento e de um sentimento. A gente não percebe que a gente está pensando, mas a gente está pensando. E eu quero que estimular você a começar a pensar o seu pensamento a partir de hoje. Isso é trazer a consciência alimentar emocional. E agora o que eu quero ensinar para você poder ter esse poder na sua mão. Não importa se o seu mês da estratégia vai ser de aceleração ou de manutenção, isso aqui você tem que levar para sua vida. Como você cria consciência para que esse automático pare de te governar? Porque quando você fala, ah, eu não sei o que eu pensei, não, eu não pensei em nada, é porque você está no automático. É só isso. Mas você tá pensando e você tá sentindo. E quando você entende sobre a consciência alimentar emocional, você tem a base para um emagrecimento mais leve. Isso aqui é ouro. Isso aqui é o tipo de conteúdo que eu só passo para as minhas alunas e até aprofundo isso no meu programa individual. Então, você valoriza essa aula e presta muita atenção. Porque se você for a pessoa que escutar com os ouvidos de quem quer ouvir, isso aqui pode mudar totalmente, não só o seu jogo no mês de dezembro, mas você vai ter força emocional para continuar o processo durante todo o mês de janeiro, fevereiro, março, fazer o ano ser incrível. Só que para o ano de 2026 ser incrível, ele tem que começar em dezembro. É igualzinho a sua semana. A segunda começa no domingo. Uma boa segunda-feira começa no domingo. Quando no domingo você fica se arrastando, não faz as coisas direito, aí deixa aquela louça gigante na pia, você dorme tarde, como é que é a sua segunda-feira? Como é que inicia a sua semana? Você sabe. A sua semana começa um caos? Avalia como é que começou a sua segunda ontem. Agora avalia como você fez o domingo. Se o seu dia ontem foi maravilhoso, extraordinário, as coisas caminharam, é porque no domingo você se programou para isso. Agora, se segunda-feira começou o dia meio tumultuado, caótico, você acordou atrasada, não tinha comida pronta e você teve que correr e fazer tudo na hora, é porque o seu domingo foi caótico. Uma boa segunda e uma boa semana começa no domingo. Para um bom 2026, você tem que começar em dezembro. Senão você vai falhar miseravelmente. Mais uma vez. Não faça isso com você, tá bom? Vamos falar sobre consciência alimentar emocional. O que que é a consciência alimentar emocional? É você entender o que você pensa e o que você sente antes de agir, antes de comer. É você aprender a reconhecer os gatilhos emocionais no momento em que eles acontecem. É você trazer luz para aquilo que está no automático na sua vida. É você perceber o porquê você come e não só o que você come. Grava isso.
Você precisa começar a perceber por que você come e não o que você come. Porque quando eu vou falar assim, às vezes até uma aluna do programa Mulher Leve, que é o meu programa individual, eu tenho um grupo com cada aluna. Elas têm contato direto comigo. E às vezes elas mandam assim, ai, porque nadei na Carbolândia. Quando elas falam nadei na Carbolândia, eu já sei. Tipo assim, meu, foi o ladeira abaixo escorregando na lama, sabe? Quando fala nadei na Carbolândia, quer dizer, comi pra caramba um monte de carboidrato refinado que eu sabia na minha cabeça que eu não devia estar comendo aquilo. E aí, eu não pergunto o que você comeu. Não me interessa. O que a pessoa comeu não me interessa. E às vezes ela já traz relatório. Eu comi isso, comi aquilo, comi aquilo, comi aquilo. Eu não tô nem aí pro que você comeu. Eu tô aqui, eu tô aí porque você comeu. O que que você estava pensando, o que que você estava sentindo? Ah, eu não estava sentindo, não estava pensando nada. E aí é onde a gente exercita isso. E por isso que elas conseguem criar autonomia e não ficam dependentes de mim o resto da vida. Porque tudo que eu quero é que essas mulheres tenham liberdade para poder elas fazerem as escolhas que elas quiserem fazer, mas com consciência alimentar e emocional. Isso te dá liberdade. E é, inclusive a consciência alimentar e emocional, ela vai ajudando você a resgatar o controle da ação que vai controlar depois o resultado. Agora, se você não domina essa consciência alimentar e emocional, se você não aprende a dominar os seus pensamentos automáticos, grava essa sequência. Não gravou pensamento automático, você não domina suas emoções. Se você não domina suas emoções, você não domina as suas ações. Se você não domina as suas ações, esquece, você não domina os seus resultados. Isso é o PA. Pensamento, emoção, ação e resultado. Se você não começa a ter domínio do que você pensa, toda a sua ação será cagada. E aí você vai falar: Meu Deus, que horrível meus resultados. Que horrível os seus pensamentos. Simples assim. Essa aula aqui eu criei para ajudar você a sair do automático. Você perceber que é real essa questão do cérebro se acostumar com aquilo que repete, 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 por isso a questão do pensamento e o pensamento vira automático. Pensa quando você começou a dirigir. Quem é que dirige? Só para eu ter uma noção. Thaís, eu tenho certeza que dirige, está dirigindo. Foca aí, Thaís, pelo amor de Deus, só me escuta. Mas eu dirijo faz, não sei, acho que eu tirei minha habilitação em 2012. Então faz uns 13 anos? 13 anos, né? Isso mesmo. É isso aí, 13 anos. Deixa eu falar com confiança. Faz 13 anos que eu dirijo, então é isso aí. Quando eu comecei a dirigir, ressuscita aí quando você começou a dirigir. Quando você foi na autoescola a primeira vez. Aí a Sheila já fala, nossa, Aí, tipo, imagina quando você começou a dirigir, como é que era? Aí a pessoa fala assim, ó, pega no volante, aí fala, acelera. Aí você tinha até que dar uma olhadinha assim para ver onde era o acelerador, pra você não pisar errado, né? Aí coloca a primeira, aí você olhava para a marcha e colocava a primeira. Aí você olhava de novo. Era muito, tudo muito metódico, tudo era muito difícil. Você tinha que ajustar espelho, você tinha que colocar o cinto, baixar o freio de mão, colocar a marcha, dar seta, aí dar uma olhadinha no retrovisor antes de sair, o pé na embreagem, o pé no acelerador. Não são vários processinhos? É várias coisinhas. Hoje, Thaís, quando você foi pegar o carro para dirigir, você pensou nisso? Agora é o momento que você entra no carro. Agora é o momento em que você pega o cinto. Aí você ajusta o espelho. Cara, você nem ajusta o espelho, você tipo só vai. Pega o carro e vai. Até às vezes quando você tá dirigindo, no meu caso, né, que eu divido o carro com meu marido. Então, quando ele usa o carro, o espelho tá numa posição. Às vezes eu tô já dirigindo, aí eu dou uma olhada e falo, ah, meu Deus, o espelho, tipo, não tô enxergando lá atrás. Porque você só vai. No início é complicado, no início é difícil. É um monte de coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo. Só que hoje você dirige conversando, você dirige ouvindo música, pensando na sua vida. Às vezes você pega até o celular errado, não pode, mas acontece. Quem nunca? Você vai. Ah, já aconteceu com você de você chegar em casa e você nem saber como é que você chegou em casa? Porque você só chegou. Você não tinha que pensar como eu vou fazer agora, qual vai ser o percurso.
Se é um caminho que você faz o tempo inteiro, tipo, você só estacionou em casa. Você sai do ponto A para o ponto B e acabou. No meio do caminho, se você for como eu, você vai brisando assim, ó, na vida. E você lembra de uma música do nada, tipo um Barões da Pisadinha, e você fala: Não, não quero essa música, eu quero outra música. Você fala o caos na sua cabeça. É assim que funciona. Mas por que que hoje você consegue fazer mil e uma tarefas, você chega num lugar, você nem sabe como é que você chegou? Porque virou automático. Simples assim. E do jeitinho que você faz uma coisa, seu cérebro funciona para tudo. É no automático que mora o perigo. Você sabia que os maiores acidentes e até assaltos acontecem quando você está pertinho da sua casa? Porque você está tão distraído, você está tão acostumado com aquilo, você está tão automático, você não presta atenção. Quando você entra num bairro que você não conhece, você fica ali, ó, alerta. Agora, quando é um caminho que você já conhece, um caminho que você já está acostumada, você só vai no flow. É assim que seu cérebro funciona. Toda vez que você age no automático na sua alimentação, você come sem perceber. Você vai repetindo o padrão antigo. Você vai buscando alívio. Alívio que você está incomodado, alguma coisa que está dando um ciricutico dentro de você. Você vai buscar alívio emocional na comida. Você age sem consciência. Você faz escolhas porque você sempre fez assim. Sabe uma coisa que eu sempre fiz assim? Raspar o prato. Por quê? Na minha casa, jogar a comida fora era pecado. E aí eu não podia deixar a comida no prato. Durante muitos anos, não era uma opção deixar comida no prato. Então, eu nem questionava. Ah, você já está saciada? Ah, você já está saciada, então você não precisa comer mais. Não, não era uma opção. O automático se tornou raspa o prato. Você só sai da mesa quando você termina de comer. Hoje, como eu fiz ontem, até mandei fotinho para as minhas alunas lá que a gente está fazendo o desafio. Para eu fazer o que eu fiz ontem, eu tenho que educar muito a minha mente, porque o meu automático é raspar o prato. É não perguntar se eu estou satisfeita. Eu só vou no automático e raspo o prato. Foram anos vivendo assim. Isso é o padrão mental que ficou instalado na minha cabeça. E hoje exige um esforço consciente da minha alimentação emocional, eu entender que eu não preciso raspar o prato. E aí ontem eu mandei lá a fotinho do prato. O Dante tinha colocado duas opções de carboidrato, batata palha e arroz. Eu comecei pela ordem que eu ensino minhas alunas, comecei pelos legumes, fui para proteína e depois terminou lá e tinha um pouquinho de batata palha e de arroz. É um pecado jogar fora? Não, é um pecado eu colocar comida para dentro do meu corpo, sendo que não existe a necessidade disso. É um pecado eu sobrecarregar o meu corpo, que é um tempo sagrado, com algo que não faz sentido. Só que para a gente aprender isso, a gente tem que educar a nossa mente, deseducar para educar. Você nem questiona. Tem coisa que você faz que você nem vê. Quando você vê, você já fez. Sabe como é real? Quem nunca fala assim, ó, quando eu vi, eu já comi. Seu marido chegou com um panetone em casa. Aí aquela coisa da família inteira se reúne ao redor do panetone e cada um vai pegando um pedaço e vai conversando. Quando você vê, você já comeu. Tem vezes que tem coisa no meu prato e aí eu falo assim pro Chuchu, só tem dois aqui nessa casa. Você comeu o que eu coloquei aqui? Porque eu comi, eu nem vi. Quando você está ao redor de uma mesa com a sua família, na minha família acontece muito isso. Se a gente está ao redor da mesa, num café da manhã é craque nisso, almoço nem tanto, mas café da manhã, você está na mesa lá, você está conversando, você está comendo, você já comeu o que você tinha que comer, mas tem aquele pedaço de bolo lá em cima da mesa, que aí você está conversando, 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 aí você vê a pessoa pegando um pedaço de bolo, você vai lá e pega um pedaço para você também. Você nunca fez isso na sua vida. Você é um alienígena. Astrogilda. Todo, gente, é geral. A gente tá habituado a fazer isso. Quando eu vi, eu já comi. Até as minhas alunas falam isso. Ganha uma bala.
Dependendo de como você veio, como tá seu automático, avalia. Quando você ganha uma bala, o que que você faz? É automático, você já bota na boca. A pessoa tá, principalmente se ela está descascando a bala, aí é neurônio espelho. Na neurociência a gente chama de neurônio espelho. A pessoa tá descascando a bala na sua frente e ela te deu uma bala. Se você for no automático, você vai fazer igualzinho ela. Você vai descascar a bala e você vai chupar a bala igualzinho ela. Você tinha pensado que você ia chupar uma bala? Ah, eu saí de casa pensando que hoje eu vou comer uma bala. Não. Apareceu a oportunidade, você agiu no automático e comeu. Eu lembro que até um dia a Janaína mandou uma mensagem lá no grupo falando assim, gente, bala quebra jejum? E aí eu, é um torrãozinho de açúcar, com certeza vai quebrar jejum. Ela, gente, eu não acredito que eu quebrei o meu jejum com bala. Eu nem pensei, a minha amiga deu e aí eu comi. Isso é o automático. Você foi numa festinha lá, aí passou uma bolinha de queijo. Todo mundo começou a pegar a bolinha de queijo. Se você vai no automático, você vai pegar a bolinha de queijo também. Você estava com muita vontade de comer bolinha de queijo? Você saiu de casa para comer a bolinha de queijo? Você já tinha comido outras bolinhas de queijo, percebeu que você já estava satisfeita? Não interessa, você passou, você pegou. É o automático. Tá na casa da amiga conversando, com um monte de coisa boa na mesa. Quando você percebeu, você já tá com metade do bolo na boca. Já aconteceu com você, eu tenho certeza, comigo acontece. O cérebro, ele ama economizar energia e é por isso que essas situações acontecem. Como o cérebro gosta de economizar energia, ele vai deixar você agindo no automático, porque no automático ele não precisa pensar. E pensar, a gente gasta uma energia danada, viu? Gastar, pensar gasta energia, cansa o seu cérebro. Ele não gosta de pensar, ele só gosta de ir lá, vai no flow, vai no flow. Só que se o seu flow tiver ruim, o resultado vai ser ruim. O seu cérebro, por gostar de economizar energia, ele vai começar a usar aquilo que ele já conhece. Mesmo que aquilo que ele já conhece seja péssimo para você. Quer ver como é muito real? Quero que você faça um exercício hoje, para você ver como é que seu cérebro funciona no automático e você talvez nunca nem tenha se dado tanto conta disso. Vai ser tipo um experimento científico, tá? Para a gente poder deixar claro de que somente funciona no automático. Você precisa começar a prestar atenção nisso. Pega a lixeira da sua cozinha. Você sabe onde a lixeira da sua cozinha fica, não sabe? Talvez ela já esteja ali na sua cabeça, um lugar certinho, estratégico, que é mais fácil para você, e ela já está ali há muito tempo. Pensa na lixeira da sua cozinha. O que que você vai fazer hoje? Você vai mudar essa lixeira de lugar. Amanhã, quando você for quebrar um ovo, onde é que você acha que você vai jogar a casca? Você vai lá pro lugarzinho que a lixeira tá. Só que ela não vai estar mais lá. Ué, mas você é doida? Você não sabe que você mudou a lixeira de lugar? Você sabe racionalmente que você mudou, mas o seu corpo ainda não aprendeu. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele segue a trilha que ele já conhece. Os seus sabotadores mentais funcionam assim. Lembra? Perfeccionismo, crítico interno, hiperprestativo, hiperatento, o hiperracional, controlador, o seu vítima, esquivo. Os seus sabotadores, eles funcionam assim também. É uma trilha, é como se fosse um caminho que ele vai assim, ó, no automático. Quando você vê, você já fez. Você não come porque você quer. Você come porque o seu cérebro aprendeu que a comida se torna um caminho de alívio. E até você reaprender um outro caminho, ele vai sempre tentar te levar para o caminho que ele já conhece, para o lugar antigo. Quer ver como é real? Pensa naquele dia que você chegou em casa depois de um dia muito pesado. Tenta pensar aí a última situação que aconteceu. De você chegar em casa assim, meu, muito cansada. Tipo, eu não quero fazer nada hoje. Não quero nem escutar vozes, não quero falar com seu ninguém. Lembra desse dia? Talvez você tenha chegado, já jogado a bolsa no sofá e você pensou assim: eu só quero um minuto de paz. Tipo, pelo amor de Deus, só me dá um minuto de paz. Aí você vai até a cozinha para pegar água, abre a geladeira, e nem é porque você tá com fome. Aí você pega qualquer coisa, às vezes um pedaço de queijo.
ou um restinho de bolo, ou pão com manteiga, ou um biscoito que tá num pote. Você nem senta para comer. Você vai ali, ó, beliscando em pé, aí pega o celular, dá uma olhada no celular, aí você pensa na reunião que tem amanhã, ou que você tem que sair hoje à noite, ou você começa a pensar naquilo que o marido falou mais cedo. E quando você percebe, aquilo que estava na sua mão já acabou. Às vezes você pegou 6 rosquinhas da Panko lá. Eu tinha um negócio disso com rosquinha da Panko de coco ainda, que era a que eu gostava. Aí você tem assim, ó, 6 rosquinhas da Panko na sua mão. Acabou as rosquinhas, cadê as rosquinhas? Você fala, eu comi as 6 rosquinhas, comeu. E aí no automático você ainda volta lá e fala assim, não é possível que eu comi tudo isso não. Aí você vai e pega mais. Você vai beliscando em pé, você nem percebe. Você nem percebe. Aí você pensa assim, ó. Que aí, na hora que você termina as rosquinhas da Pan que tá lá na sua mão, aí você fala assim, gente, mas eu comi esse monte de rosquinha. Pra que que eu fiz isso? Depois que você já fez. Aí você lembra que você tava querendo cuidar da sua alimentação, que você tava querendo emagrecer. Depois que você já fez o BO. Aí você fala, pra que que eu fiz isso? Aí o que que você sente? Shelinha já respondeu. Culpa. Porque você fala, que miséria é essa que eu sabia que eu não tinha que fazer isso e eu fiz. É assim que funciona. Aí você sente culpa. A culpa faz você se sentir como? Fraca. Eu sou fraca, sou fracassada, não terminar nada começa. Aí começa a vir aqueles monte de outros pensamentos que vai deixando você ainda mais triste. Com isso, a sua autoestima cai. E sua autoestima cai não é porque automaticamente estufou sua barriga e você ficou com a barriga enorme. A sua autoestima é diferente de autoimagem. Autoestima é o quanto você reconhece o seu valor. Autoimagem é como você se vê na frente do espelho. Autoestima, o quanto você reconhece o seu valor. Quando você falha com você e você não cumpre aquilo que você disse que ia fazer com você, você percebe que você vale menos diante dos seus olhos. E por isso que a sua autoestima cai. A sua autoestima cai, aí quando a autoestima cai, aí a ansiedade aumenta. E o que que a ansiedade pede? Comida. Porque de alguma forma você precisa sentir um alívio daquilo que você fez. Aí aquilo que fez você se sentir mal, você continua fazendo mais daquilo. Por quê? Porque o seu cérebro não racionaliza, ele só vai no flow. Como é que você faz para se sentir aliviada? Você come. Se você está sentindo ansiosa, não interessa o motivo. Se você está sentindo ansiosa, mesmo que seja porque você comeu, você vai acabar comendo de novo. Vai acabar comendo, mas simples assim. Esse é o ciclo da fome emocional. E ele começa sempre do mesmo lugar, no automático. Porque quem come no automático não percebe o que está sentindo. Não percebe que está ansiosa, que está carente, não percebe que está sobrecarregada, que está cansada, que está buscando conforto. Ela só sente uma coisa incomodando ela. E aí ela tenta preencher aquilo com comida. Grava isso. Quem come no automático não percebe que está ansiosa, não percebe que está carente, não percebe que está sobrecarregada, não percebe que está cansada, não percebe que está buscando conforto, não percebe que está tentando suprir a falta com alguma coisa para preencher. Ela simplesmente abre a geladeira, coloca coisa na boca, busca um alívio rápido, percebe depois. E por perceber só depois e ficar assim, por que que eu fiz isso? Ela sente culpa. Culpa abaixa a autoestima aumenta a ansiedade aumenta a fome emocional e ela engorda. Percebe aqui o PAR? Pensamento, emoção, ação e resultado. Se um resultado tá ruim na sua vida, não adianta você querer controlar a ação. Para de ser louca. Não adianta você querer controlar a ação se o resultado tá ruim. Porque a sua ação é raiz, ou é só um resultado, uma consequência. Deixa eu voltar. A raiz daquilo que está acabando com você são os seus pensamentos. Quando você tem ações que não estão legais, como comer mesmo quando você não está com fome, comer aquilo que você sabe que não vai te ajudar no processo, comer porque você está com ansiedade, está triste, está com raiva, está sentindo
tediosa. O problema não está no comer. O comer é a ação. O problema está naquilo que você pensa, em como você está se sentindo. Isso gera ação e a ação vai gerar o resultado. Se você olha um resultado ruim na sua vida, meu anjo, para de querer fazer dieta. Dieta é ação. Vai mudar o seu pensamento e as suas emoções. Só que é mais fácil para as pessoas achar que tem que mudar o comportamento. Por quê? Mudar o comportamento é se controlar. Não, eu tenho que me controlar. E você vai sustentar isso até quando? Se a raiz daquilo que está alimentando o seu comportamento está contaminada, uma hora você vai contaminar de novo o comportamento. Não adianta. A melhor coisa que você pode fazer hoje para mudar esse cenário é trazer consciência. Trazer consciência é a melhor estratégia. O que é trazer consciência para o automático? Anota o que você tem que fazer a partir de hoje. Pausa antes de comer. Observa o que você está sentindo. Aprenda a dar nome para a sua emoção. E é aqui que está a maior dificuldade, porque a gente não aprendeu a sentir, a gente não aprendeu a dar nome para o que a gente sente. A gente foi ensinada a parar de frescura e engolir o choro. Por isso que você tem tanta dificuldade de sair do automático. Cala a boca, menino, sai daqui. Engole o choro. Para de frescura. Não era assim? Então você não foi ensinado a sentir. Se você não foi ensinado a sentir, como é que você vai dar nome para o que você está sentindo? Você não podia nem sentir. Para de chorar. Você percebe porque é tão difícil para você conseguir emagrecer? Não é porque você não tem força de vontade, é porque você ainda está no automático. E a Cláudia colocou aqui, ó, sou eu contra eu, meus pensamentos estão contra os meus resultados. Na verdade, Cláudia, muda isso. Sou eu em meu favor. Você é a principal aliada que você tem. Se você acha que você é sua principal inimiga, você será. Você é a sua principal aliada. Então, não é os meus pensamentos são contra os meus resultados. Os seus pensamentos são correspondentes aos seus resultados. E os seus resultados são correspondentes aos seus pensamentos. Quer ter resultado melhor? Muda o que você pensa. É simples, é a gente que complica. É porque fazer isso não é fácil, é um processo. E se você tentar fazer sozinho, você vai se lascar. Eu não tô praguejando sua vida, mas eu tô querendo te trazer para a realidade. Porque se fosse tão simples, gente, todo mundo já tinha mudado o pensamento. E mudar o pensamento não é, eu pensei em comer a Carbolândia. Não, eu não posso pensar em comer a Carbolândia, eu não posso pensar em comer a Carbolândia. Pronto, você já se acabou. Você já se acabou, porque não existe não. Para o universo, não existe não. Não é sim duas vezes. Sabia? Toda vez que você fala não, você fala assim duas vezes. Então você querer falar assim, não, eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar coisas negativas. Eu não posso pensar que eu estou ansiosa. Você vai pensar coisas negativas, você vai pensar que você está ansiosa. Tudo aquilo que você fala assim, eu não posso pensar, pronto, você já pensou. Não pensa no cavalo branco. Pensou. Não pensa numa caixa amarela. Pensou. E você tá falando, não, não posso ficar ansiosa. Ficou ansiosa. Não posso pensar em comer aquele bolo. Aí essa cabeça vai ficar assim, ó, bolo, 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 bolo. Se fosse tão simples mudar pensamento, tava todo mundo transformado, a vida de todo mundo tava linda. Mentaliza as pessoas ao seu redor. A maioria tá prosperando, melhorando, ou a maioria tá decaindo? Talvez você perceba que não é tão simples assim mudar o pensamento. Ai, não, eu vou mentalizar só coisas positivas. Aí a pessoa faz uma raiva em você e você fica remoendo aquilo, lavando a louça, pensando na raiva que a pessoa te fez. Aí eu não posso pensar que aquela pessoa me fez raiva, mas que raiva que ela me fez. Olha, ela fez aquilo, aquilo, aquilo. Já pensou? Não é tão simples. Então você tem que buscar apoio em quem já evoluiu mais do que você nessa construção. Porque aí você vai tornar o seu processo mais simples, tá? Até aprender a identificar a sua emoção. Gente, não é tão simples identificar a emoção, não, viu?
Lembra que eu te falei sobre a diferença de entusiasmo e ansiedade? O sintoma no corpo é muito aqui, ó. Só que aí você fica chamando de ansiedade, 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 sendo que é entusiasmo. E o seu cérebro processa isso de uma forma diferente. Toma cuidado se você está tentando mudar os seus pensamentos sozinha. Esse é um caminho, eu vou falar por mim e por todas as pessoas que eu percebo do desenvolvimento pessoal. Quando você tenta fazer sozinha, você perde muito tempo, muita energia e perde muito dinheiro. Agora, mais importante do que a energia e o dinheiro, porque isso aí você recupera, é tempo. Porque tempo de vida você não recupera. O dia que você vai viver hoje, você não tem como viver outro dia. As 24 horas que o Criador te deu hoje pra você viver, você não repete. Perdeu, perdeu. O ano de 2025 que você não construiu, perdeu. De verdade, perdeu mesmo. Agora, se você estava construindo alguma coisa em 2025, mesmo que você não tenha terminado, mas você percebe que você melhorou, legal. O tempo que você perdeu, você não recupera. Aprenda a valorizar mais o seu tempo. Se alguém pode facilitar o processo para você, ela está fazendo você economizar o seu tempo. E isso é a coisa mais preciosa que você tem nessa terra. Lembra daquele filme lá que tem o. Eu esqueci o nome. Que tem o tempo aí que, tipo, a galera corria assim, alucinada e tal, porque o tempo valia dinheiro. Você tinha que comprar o tempo. Eu esqueci o nome do filme. Quem tiver, quem lembrar aí, manda pra mim no chat. Gente, não dá pra comprar. Tempo de vida você não compra. Porque se desse, quem tem grana ia querer fazer isso. Quem tem grana ia querer comprar 24 horas sua. E você tem 24 horas que às vezes você passou o dia, você desperdiçou. Foi perdido. E aí, se fosse só 24 horas, tá bom. Mas olha para o seu ano. Você chegou em dezembro, cara. Não, de verdade. Tipo, é muito triste você olhar e falar assim: Isso, o preço da manhã. Obrigada, Lari. É muito triste você olhar para sua vida e falar assim: Eu fui um desperdício de oxigênio. Mas o que foi, foi. Paciência. Agradeça a Deus que Ele te deu a oportunidade de ter mais um dia. E aí, sabe o que é muito legal? Eu tenho até essa frase anotada aqui, ó. A Rai que mandou essa carinha triste, escreve essa frase aí, ó. Cada amanhecer é um recado da vida. Eu até me emociono, dá vontade de chorar, porque eu repito isso pra mim todos os dias, principalmente quando eu percebo que o dia anterior não foi tão bom quanto eu gostaria. Cada amanhecer é um recado da vida. Eu confio em você e te dou uma nova chance. Não desperdice. Fez sentido essa frase pra você? Cada amanhecer é um recado da vida. Eu confio em você e te dou uma nova chance. Não desperdice. Então, não desperdice a sua vida. O seu tempo é a coisa mais sagrada que você tem. Quando você pensa nisso de verdade, você percebe que guardar picuinha na sua cabeça, que você ficar comendo as coisas que não faz sentido, você às vezes bater boca com alguém querendo ganhar, querendo ter razão, você falando com seu marido, querendo que ele engula aquilo que você está querendo dizer para ele. Você não dedicar tempo de qualidade para alguém que você ama e que em breve pode não estar com você. Não desperdiça. Sua vida é preciosa demais. Inclusive, sua vida é muito preciosa para você e você tem pouco tempo de vida. A gente não para pensar nisso, mas a gente tem pouco tempo de vida. Nossa vida é finita. Enquanto seres humanos imperfeitos, nossa vida é finita. Você tem pouco tempo de vida para você ter uma vida que você não gosta, pessoas perto de você que você não gosta, um corpo que você não gosta.
É sério que você vai viver a vida assim? Sendo uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre todas as coisas? Tem o poder de dominar sobre todas as coisas, tá conseguindo dominar você, não tá conseguindo dominar o seu pensamento, que gera o seu resultado. E não é porque você não queira, é porque você ainda não aprendeu a fazer do jeito fácil e leve, porque não é tão complicado quanto a gente imagina que é, quando você tem as técnicas certas, tá? Vamos voltar para a consciência. Ó, começa a brisar, dá vontade de vou ficar conversando com você. Mas tá fazendo sentido para vocês que estão aqui assistindo ao vivo? Tá valendo a pena daqui? Maravilha. Dá para ver pelas carinhas de vocês os sims que sim. Então, ó, outra forma aí, anota aí como você trazer consciência para sair do automático. Respira antes de agir. Pergunta: eu quero comer ou eu quero alívio? Essa é uma pergunta clássica que tem que ter para você. Antes de você abrir o pote de biscoito, você tem que perguntar: eu quero comer esse biscoito? Porque às vezes você tá com vontade de comer o biscoito lá, a rosquinha de coco da Pan. Às vezes você tá com vontade de comer aquilo ali. E tá tudo bem, tá bom? Às vezes você quer comer aquilo ali mesmo. Às vezes você tá com vontade de comer pão com manteiga mesmo. Porque tem dias que dá aquela vontade de comer um pão com manteiga. Dá vontade. Mas o que que você quer mesmo? Você quer comer ou você quer buscar alívio? Encontrar alívio. Você vai ver que a maioria das vezes é encontrar alívio. A maioria avassaladora das vezes. Tanto que você não come um pão com manteiga, saboreando. Você não come meia dúzia de rosquinha da Panko lá e fica lá feliz. Não, você só vai comer. É, parece uma doida, desenfreada. Aí daqui a pouco começa a dar azia. Quando começa a dar azia, que você fala assim, gente, acho que eu exagerei. Oh, mas, fia, pra dar azia, você exagerou real mesmo. Acabou com seu corpo. A Cássia, ontem comi um pacote de bolacha por alívio enquanto dobrava a roupa. Cássia, faz o exercício. O que você estava pensando, como você estava sentindo? Certeza, não era coisa boa. Porque, gente, se você está pensando coisa boa e você está sentindo coisa boa, você não se destrói. O pensamento não estava legal, o sentimento não estava legal, a ação não vai ser legal, o resultado não vai ser legal. Simples assim. PA na veia. Faz pequenas escolhas estratégicas. Começa a comer pelos legumes, adiciona proteína, nutre o corpo primeiro com o que ele precisa, para depois você comer o que você quer. Coma doce só depois do almoço. Evita você ficar comendo, principalmente no período da noite, porque aí, se você está comendo muito no período da noite, tenha certeza, não é fome. É cansaço, é raiva, é tristeza, é frustração, é ansiedade, não é fome. Se você passa o dia inteiro bonitinho, você começa a devorar, parecendo a capivara raivosa enlouquecida, à noite, pode ter certeza, seus pensamentos estão caóticos, por isso que você está se sentindo caótica e você vai comer caoticamente e você vai ter resultados péssimos. PA, só isso. O mês de dezembro para você tem que ser um mês para você ter pequenas ações que vão mudar o seu resultado. Só que as pequenas ações só vão vir dos pensamentos que você está alimentando. Isso só vai mudar quando você mudar a emoção que vem antes. Você muda o pensamento, muda a emoção, ação e resultado. Mês de dezembro é um campo minado para você que vive no automático. É um campo minado. É você chegar na semana do ano novo e você fala assim: droga. Vai falar droga quem viveu no automático. Pode acreditar. Só que pode ser um mês de libertação para você. Depois dessa aula, se você aplicar o que eu falei aqui, depois dessa aula, você pode ter o melhor mês de dezembro da sua vida. Eu até falei sobre isso na aula fechada que eu faço com as minhas alunas na segunda. Ontem foi segunda, né? Foi ontem. Então, ontem a cabeça tia, né, Cheiro? Então, ó, ontem eu falei isso na aula fechada com as minhas alunas. Para quem vive no automático, dezembro é só o mês de finalizar o ano. Só que quem decidiu ser estratégico e finalmente ter resultado, vai quebrar padrão e vai entender que dezembro é o mês de preparação do ano que se inicia.
Lembra do que eu falei? Uma boa segunda-feira começa no domingo. Um bom 2026 começa em dezembro. Mês de dezembro é mês de preparação. Não faz sentido você começar um novo hábito em 2026. Faz sentido você continuar um bom hábito em 2026. Mas você não tem como continuar uma coisa que você não comece. Você só vai ter o que continuar se você começar hoje. Por isso que dezembro é um mês assim, lindo demais. É um mês ideal para você treinar consciência, treinar escolha, treinar pausa, treinar as suas emoções antes da comida. É a oportunidade perfeita para você começar a quebrar padrão que você está repetindo há anos, que está no automático e você nem se deu conta. Quando você entender que o automático é o que está governando as suas escolhas, você vai parar de ficar se sentindo culpada e vai começar só a se responsabilizar. É vestir as calças de adulta, é decidir mudar a sua realidade. Ontem eu até li um pedacinho desse livro aqui, que é O Segredo. E aí eu falei para as minhas alunas ontem. Eu li um pedacinho dele e eu vou ler para você também. Escutar agora, presta atenção para tudo que você está fazendo, menos a Thaís se estiver dirigindo. Mas presta atenção. Você é o criador do seu destino. Você é o autor. Você escreve a história. A caneta está em sua mão e o resultado será aquele que você decidir. Quem manda em você é você. Ah, mas é aqui. Justificativa. Não me interessa e não deveria te interessar também. Porque justificativa é real. Pode ver, normalmente a justificativa que você dá é real. Porque eu não tive tempo, porque foi corrido, porque eu tava cansada, porque fulano me irritou, meu chefe não me valoriza. Pode ser tudo verdade, é real. Só que a justificativa ser real não muda a sua realidade. O que muda a sua realidade é o que você escolhe fazer com essa informação. Você é a única pessoa que pode criar a vida que você merece. Inclusive, é o que a gente vai fazer durante todo o mês de dezembro aqui na minha comunidade. É até por isso que eu decidi fazer o último desafio fechado só com a minha comunidade. Você sabia que eu tenho um desafio de emagrecimento? E esse desafio eu faço algumas vezes durante o ano, mas esse mês de dezembro eu deixei só com as minhas meninas. Porque eu falei, a gente está no mês da estratégia, a gente vai focar na estratégia. Sendo aceleração ou sendo manutenção, mas vocês vão ter meu apoio para a gente terminar esse ano com a sensação de que eu tenho algo para continuar em 2026. Não é um mês que dá para ser perdido. Para as minhas mulheres leves, elas estão tendo a oportunidade de fazer com apoio, com jeito prático, aquilo que você também precisa fazer. Se você quiser parar de se frustrar e parar de ter resultado ruim, você precisa aprender a treinar para enxergar o que você não vê porque ficou no automático. Você precisa parar para perceber o sabotador que está agindo em você antes de você ir lá e reagir. Você precisa entender o que você pensa, entender o que você sente e como é que você cria a sua ação. E se você cria a sua ação, você está criando o seu resultado. Olha o resultado no seu corpo agora. Para um pouquinho, olha para o seu corpo. O resultado tá legal? Se não tá legal, imagina como seus pensamentos estão cagados de azul. A minha pergunta é: você vai ficar nisso aí até quando? Você vai tentar mudar sozinha até quando? Porque você tem direito, a vida é sua, o tempo de vida que você tem é seu. Você faz o que você quiser. Só que se não tá bom pra você, é insanidade você dormir e acordar vendo que não tá bom e deixar não ficar bom. E entenda que se o seu corpo não tá legal, não é só o seu corpo. Os seus pensamentos criam a sua realidade. E não é só a sua realidade no corpo. Uma pessoa que não tá com o corpo que ela gosta, ela não tá com o casamento do jeito que ela gosta, ela não tá com a maternidade do jeito que ela gosta. O relacionamento com o pai e com a mãe não tá do jeito que ela gosta. Ela não tá com o dinheiro que ela gosta. Ela não tá com a realidade social que ela gosta. E ela não tá com os amigos que ela gosta. Tem outras coisas na sua vida que você também não gosta e que estão aí.
Não tem como uma pessoa, ó, gente, pelo amor de Deus. Eu demorei tantos anos para entender isso. Eu queria que alguém tivesse me aberto os olhos antes. Não tem como você ter um corpo incrível se você tem uma mente que está contaminada. Só que sua mente contaminada tá mandando em tudo que você faz. Não é só no seu corpo. Olha para sua realidade hoje. Se a sua realidade não tá legal, é porque você não tá bem. E enquanto você achar que o problema tá externo, você vai continuar se condicionando a essa realidade. Quem manda na sua vida é você. Quem manda nos seus resultados são os seus pensamentos. Mas você não é os seus pensamentos. Você é o que você escolhe fazer com o que você pensa. Ficou muito claro para mim entender essa questão de pensamento quando eu entendi que eu sou como o céu e os pensamentos são como nuvens. O céu não está acima? As nuvens. Percebe o céu hoje, se o seu céu tiver com nuvens, você vai perceber, ó, as nuvens vão e vêm, os seus pensamentos vão e vêm também. Só que você é acima deles. Você não é o que você pensa, você é o que você faz com o que você pensa. O ser humano não tem 100% pensamentos puros e maravilhosos. Eu também tenho os meus pensamentos sabotadores. A diferença é, eu aprendi a alimentar aquilo que eu quero ter como resultado. O que que você está fazendo com o que você pensa? Tem que pensar. Isso é metacognição. Tem que começar a pensar o que você pensa. Essa é a única forma de você começar a sair do automático. Mas entenda que esse não é um processo tão simples. Porque se fosse simples, você já teria feito, tá bom? Pensa nisso. Eu vou mandar o NPS aqui para você. Você sabe o que é o NPS? Eu vou mandar aqui para você, ó. Presta atenção. Você que tá ao vivo, você já preenche. Você que tá assistindo gravado, você para e preenche depois, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para que que serve esse NPS aqui? Pra você receber o resumo da aula. Vou te mostrar o resumo, tá? Ó, vou mandar aqui. Chat. Ó, clica agora nesse link aqui, porque aí você já pega o resumo da aula. Eu vou te mostrar o resumo, tá bem legal. A Sheila mandou: esse mês de dezembro será o meu mês sem a correria que era. Estou na expectativa de fazer um mês tranquilo de manutenção. Coisa boa. Lari, quando eu penso em comer algo doce, estou falando agora. Hoje ou agora não preciso. Não sei se é certo, mas está resolvendo. Não fico ansiosa para comer. Você está aprendendo a controlar seus pensamentos. Muito legal. A Lari está no nosso desafio. A Lari, inclusive, fez mentoria individual comigo. Parabéns, Lari. Está aplicando aquilo que a gente conversou do PR. Parabéns, muito legal. Ó, isso aqui é o materialzinho que você vai receber, tá? Eu fiz questão de fazer um material legal para não ser só mais uma informação. É para ser a informação que vai te ajudar no processo de avanço que você está querendo conquistar. Olha que lindinho que ficou. Eu achei uma gracinha. Agora tá compartilhando a tela com você. Tá vendo? Você vai receber esse material aqui assim que você preencher o NPS. Toda a aula da Mulher Leve agora eu vou colocar um NPS, porque eu quero te escutar, tá bom? Esse daqui é a estratégia da consciência alimentar emocional. Vai ser um guia prático para você identificar a emoção, sair do automático e conseguir emagrecer com consciência, certo? Eu mandei o NPS aqui no chat, tá, Edna? Dá uma olhadinha no chat do. Mas depois eu mando lá na aula da Mulher Leve também. Ó, aí vai explicar um resuminho, ó, o que que é consciência emocional alimentar. E você já ficou assim na frente da geladeira? Só depois que você já comeu, né? Aí você fica olhando e fala assim, meu Deus, eu comi tudo isso. Ó, por que que você precisa ter a consciência alimentar e emocional no emagrecimento? Aí tem aqui ó, a estrutura do PR. Se você não conseguiu anotar, tá tudo aqui, ó. Aí, ó, incentivo de você fazer o esqueminha da lixeira, tá vendo? Tá um material assim lindíssimo para você conseguir ter um resumão de tudo aquilo que a gente conversou aqui.
Para você receber o material é super simples. Você que está aqui na aula agora, você preenche o NPS. E para você que está assistindo gravado, gostou, Cássia? Que legal! E para você que está assistindo gravado, eu vou deixar na descrição do vídeo o NPS. E o que é NPS? NPS é a sigla em inglês, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, porque a gente não precisa entrar tanto no detalhe, mas de forma simples é um índice de satisfação. Vou falar o que é NPS, tá? É Net Promoter Score. Para que é isso? Para eu te escutar e saber se você está gostando das aulas, se está fazendo sentido para você. Se teve alguma coisa que ficou confusa, é porque aí eu me dedico a explicar isso em outra aula. Qual que é um novo conteúdo que você quer ter? O que que você quer escutar aqui? E as próximas aulas vão ser sempre criadas com base naquilo que você me trouxer de informação. Então, é uma pesquisinha rápida, é um formulário, você preenche no final. Não saia do formulário antes de você clicar no link, porque aí você clica no link e você baixa o seu material. Fechou? Eu quero te ouvir, tá? Saber se as aulas estão te ajudando. Corre lá no NPS e faz o preenchimento. Fechou? Eu depois quero saber se a aula de alguma forma contribuiu para você, se trouxe clareza, se trouxe respostas. E aí manda para mim lá no Instagram, manda no direct para mim ou sei lá. Você sabe como é que você me encontra, né? Então você fala para mim, tá bom? Muito obrigada. E vocês que estão no desafio, que são da minha comunidade, que eu já vi algumas das meninas aqui assistindo a aula, compartilha lá no grupo do desafio por que que valeu a pena assistir essa aula. Porque aí as meninas que estão lá podem ser ajudadas e aí elas conseguem o link da aula também para elas assistirem, tá? E a gravação da aula sempre fica disponível lá no grupo da aula da Mulher Leve. Se você não tá no grupo ainda, aí você vai lá no link da bio do Instagram e você preenche lá, beleza? Faz a sua inscrição, entra no grupo da aula da Mulher Leve, porque lá no grupo você consegue ter acesso ao link de gravação, a tudo bonitinho. Fechou? Um beijo, fiquem com Jeová Deus, que ele abençoe vocês. E depois me conta como é que foi a aula de hoje. Eu preparei com muito carinho. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês. Tá bom? Tchau!